Toda revolução precisa de uma Bíblia? A Bíblia é eminentemente revolucionária? Para ser de esquerda revolucionária, precisa ser um pouco religioso? Essas são perguntas que foram levantadas na leitura desse livro aqui, ó, A Bíblia e os Mitos Clássicos, do Northrop Frye e da Jay McPherson, que nós lemos no nosso Clube do Livro agora. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, fica aqui comigo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje, de sempre, e isto não é filosofia. Estou aqui procurando no livro o capítulo exato em que ele fala sobre isso. Você sabe que, contextualizando o livro, ele fala sobre a estrutura simbólica da Bíblia e narrativa também, com a tese de que a Bíblia pode ser lida como um livro coerente, mas não necessariamente pela luz da fé. A Bíblia pode ser lida como um livro de literatura, desde que você entenda que ele tem uma estrutura comum, que ele vai identificar como a estrutura de comédia, não no sentido do humor, mas no sentido do arco, que começa na estabilidade, tem uma queda, e em seguida a estabilidade volta. Essa estrutura de U, mais ou menos, é a estrutura da comédia. E, lá pelas tantas, ele vai falar sobre os símbolos que se repetem na Bíblia. Os símbolos pastoris, os símbolos da agricultura, os símbolos da realeza. E, em seguida, ele analisa os principais livros do Antigo Testamento, o Gênesis, o Êxodo e os livros de leis, né? Levíticos, Deuteronômio e tal. Quando ele vai falar sobre o Êxodo, ele lista uma série de características em comum que, segundo ele, o Northrop Frye, o crítico literário canadense, são muito revolucionários. Ou seja, eles contribuem para uma mentalidade revolucionária que fez escola, entende? Então, a religião baseada na Bíblia seria, de certo modo, a precursora da mentalidade revolucionária. E o que seria, então, essa revolução? Essa revolução seria composta de 4 características. E aqui eu quero falar para você quais são essas 4 características. Caramba, tá aqui, achei, tá aqui, enfim. Tá aqui no capítulo, para ser mais preciso com você, 14. Gênesis, a criação dos sexos, Êxodo, uma herança revolucionária. Então, vamos ler aqui essa tentativa de aproximação entre as teses do Frye e a mentalidade revolucionária e tal. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. É uma questão da mais alta importância para a nossa compreensão de nossas próprias tradições culturais que a tradição que herdamos da Bíblia, através do judaísmo e do cristianismo, tem esse fator revolucionário que a história do Êxodo lhe confere. Todas as características da mente revolucionária são esboçadas ali mesmo e a maioria delas se encontra repetida no marxismo atual. Primeira, uma dessas características é a crença em um evento histórico específico como ponto de partida. Ou seja, a história de Israel começa com Moisés e o Êxodo, e a história do cristianismo começa com o nascimento de Cristo. Não começa com os essênios ou qualquer outra coisa que possa ter parecido vagamente semelhante. A história do comunismo começa com Marx e Engels, e não com Fourier, Owen, Saint-Simon ou qualquer outro socialista utópico. O Islã começa com Maomé, e a fuga de Meca para Medina. Tá. Aqui, ele está enfatizando numa certa consciência histórica que dá uma forma tipológica na Bíblia, ou seja, que interpreta a Bíblia como se ela fosse não um texto simbólico, mas um texto histórico mesmo, que se inicia com uma grande figura, e não naquilo que precedeu essa grande figura. É importante se iniciar numa grande figura para que a tradição seja remontada a ela, e não a algo anterior a ela, como se ela fundasse de fato alguma coisa nova. Segunda característica. Outra característica da tradição revolucionária é o hábito mental dialético, em que tudo o que não está a nosso favor está contra nós, de modo que todo o meio termo é progressivamente eliminado. Certo? Como é costume na natureza humana, ele continua, a grande contribuição dos hebreus às nossas tradições culturais se deu por meio de sua característica menos amável,
não foi a sua crença de que seu Deus era verdadeiro que se tornou influente. Foi sua crença de que todos os outros deuses eram falsos. Essa concepção de falsos deuses é algo que teria sido quase ininteligível para, digamos, um grego ou romano educado. E podemos ver vários vestígios no Antigo Testamento de uma crença original atribuída a outros povos, como os sírios, de que os deuses de outros povos não eram inexistentes. Então, esse hábito de polarização, digamos assim, é a segunda característica que está presente no Êxodo e que está presente na mentalidade revolucionária como um todo. Eu existo, vocês não existem, certo? Uma terceira mentalidade, ele fala aqui, outra característica da mesma mentalidade revolucionária, penso eu, é a tendência de fazer exatamente o que os israelitas fizeram, isto é, construir um livro sagrado e distingui-lo claramente de outros livros que são apócrifos ou seculares, ou em algum outro aspecto, periféricos. A concepção de um cânone sagrado é algo que parece ter crescido exclusivamente com a tradição israelita. Ele fala assim, há praticamente só uma tese nos estudos bíblicos que goza de um quase consenso entre os estudiosos. A noção de que esse livro da lei, então descoberto, era ou estava intimamente relacionado com o livro do Deuteronômio, significa, portanto, que o livro do Deuteronômio foi o germe, o núcleo do qual todo o cânone desenvolveu. Ele está falando sobre a origem da lei aqui, né? Mas essa ideia de cânone sagrado, de que existe um livro ao qual nós temos que nos reportar, porque é ele que vai guiar a nossa conduta daqui para frente, é uma ideia revolucionária porque ela exige obediência. E ela exige obediência estrita. E ela tende a abafar a controvérsia. Ela tende a abafar as outras versões. Essa é a tese do Northrop Frye aqui. Isso é essencial para uma mentalidade revolucionária. Ter um livro guia no qual se basear, porque a partir dele se estabelecem as diretrizes que vão guiar a revolução. E uma quarta característica é, diz ele, o item final desta lista de características revolucionárias de que estou falando é a tendência de considerar seu vizinho próximo, que está separado de você, apenas por uma heresia muito leve, como um oponente muito mais mortal e detestável do que um inimigo jurado. O cristianismo primitivo, por exemplo, não atacava tanto os pagãos quanto os gnósticos e os arianos, a quem chamavam de pagãos. Na luta pelo poder entre os grupos marxistas, os atacados não são os capitalistas reacionários, são os trotskistas, os partidários da Gangue dos Quatro, que são chamados de agentes da contra-revolução burguesa, e no judaísmo são chamados de agentes da contra-revolução, quer dizer, e no judaísmo, da mesma forma, há uma amargura muito maior contra o Reino do Norte, por sua secessão, e mais tarde contra os samaritanos que ocuparam o mesmo lugar do que contra, digamos, os persas. Então essa quarta característica aqui seria uma tolerância muito menor a quem é muito parecido do que quem é muito diferente. Essa seria uma característica da revolução. Por que os que pensam diferente, né, incomodam menos do que os que pensam igual? Né? Bom, vamos tentar estabelecer essa diferença aqui. Mas antes, vamos tentar contextualizar o Êxodo como um momento revolucionário. Por que o Êxodo é um momento revolucionário? Nota, nesses primeiros livros do Velho Testamento, que fazem parte tanto do judaísmo quanto do cristianismo, tem a criação, no Gênesis, a criação da realidade como um todo, né? Dos povos, dos sexos diferentes e tal. E, em seguida, o Gênesis, na transição para o Êxodo, faz com que os judeus estejam no Egito. E o Êxodo é justamente a saída dos judeus para o Egito. Portanto, o Êxodo é uma ruptura com um estado social anterior. Os judeus estavam no Egito, eles saem do Egito, eles viviam numa organização social, portanto, eles têm agora que rumar a outra organização social. Esse processo de ruptura com um status social determinado caracteriza o processo revolucionário. Aqui, nós nos organizamos de um jeito, depois daqui nós temos que encontrar outra forma de organização social. Essa é a revolução, percebe? É por isso que o Êxodo é um processo revolucionário, inclusive violento, se você pegar na história do Êxodo, de ruptura com o Antigo Egito, que envolve morte, que envolve muita coisa. E em seguida desse processo revolucionário, não à toa,
no Êxodo, vem os livros de lei, cujo cerne é o Deuteronômio. Os livros de como todo mundo deve se comportar. E essas leis, não raro, são vistas como leis muito rígidas. Por que a rigidez depois do processo revolucionário? Porque a lei precisa ser base de uma nova sociedade. E essa nova sociedade ainda não sabe muito bem como se comportar. Se essa sociedade não sabe muito bem como se comportar, o risco que ela corre é de dissolução, é de não estar coesa o suficiente para gerar de fato a nova sociedade. Daí a necessidade de uma lei rígida, percebe? Daí a necessidade de uma lei rígida, de uma lei que não dê ensejo à dispersão, à dissolução, à fragmentação. É por isso que o processo revolucionário é seguido de um processo de endurecimento das leis, que é para justamente ele não se perder nessa eterna dissolução, nessa eterna modificação, entende? Então esse é o contexto da revolução de acordo com o Northrop Frye. Todo o processo revolucionário precisa de um endurecimento e, portanto, de algo que coloque ele num contexto de menos risco possível de dissolução. Agora, vamos para a polarização e o vizinho próximo, depois dessa contextualização assim. Por que a gente briga mais com quem pensa quase como a gente, né? E aí tem os exemplos dos marxistas que não são de hoje. Nós hoje verificamos na internet a briga entre marxistas de cunho stalinista ou maoísta com marxistas de cunho trotskista. Isso remonta às origens do marxismo e das disputas marxistas na história. Mas isso ainda permanece. Isso ainda permanece. Por quê? Isso é muito interessante. Isso permanece, por hipótese, pensando aqui junto com o Northrop Frye, porque quando você tem um inimigo muito diferente de você, esse inimigo, de certo modo, te ajuda. Como assim, Vitor, te ajuda? Você tem os seus ideais, as suas práticas e o grupo que pertence aos seus ideais e às suas práticas. Quando alguém é muito diferente de você, o seu grupo tem aversão a esse alguém. E, portanto, por aversão, o seu grupo reforça os próprios ideais e as próprias práticas. Entende? Eu não quero ser como fulano, logo eu sou assim. Então é uma construção de identidade por aversão, por contraste, que é o que mais acontece na construção de identidade. Você quer dizer quem você é, você diz o que você não quer ser. Isso acontece nos movimentos religiosos, nos movimentos culturais como um todo, e até no marketing. No entanto, quando o seu antagonista não é tão diferente de você assim, esse mecanismo de construção de identidade por contraste não é tão ativado. Quando o seu antagonista é parecido com você, o risco que você corre é que parte do seu grupo migre para ele. Percebe? Parte do seu grupo vá para ele, e, portanto, que o seu movimento se enfraqueça. Essa hipótese, portanto, pode explicar por que o parecido é mais perigoso do que o muito distante, em termos de inimigo. Se o seu propósito é coesão social máxima, construção de identidade máxima, construir um grupo muito coeso, te ameaça mais quem é parecido do que quem é muito distante. Percebe? Quem é muito distante nunca vai roubar alguém do seu grupo. Ou se roubar, no sentido, né, metafórico aqui, vai ser muito raro. Agora, o parecido tem muito mais chance de enfraquecer o seu movimento. Isso explica por que, por exemplo, marxistas em geral têm muita aversão a sociais-democratas, que são todos do campo da esquerda, digamos assim. Mas eles têm aversão porque os sociais-democratas são muito mais sedutores para o grupo marxista do que os, sei lá, reacionários, certo? Conservadores. É por isso que os marxistas têm muito mais aversão aos sociais liberais, né? à esquerda liberal. Porque a esquerda liberal pode cooptar facilmente pessoas do marxismo para aquele lado, por ser menos contundente, por ser mais conciliadora e tal. E por aí vai. Então, quem está no meio termo nem está muito lá na extrema-direita, nem está muito cá na esquerda extrema, né? Na esquerda radical,
e está mais próximo daqui, oferece mais perigo. Não é à toa que pessoas como a deputada federal Tabata Amaral causam muita aversão a marxistas hoje, muita aversão, porque ela se considera de esquerda e ela é muito mais sedutora ao público marxista do que, sei lá, alguém como um deputado federal, Nicolas Ferreira, que simboliza ali um campo muito mais à direita no Brasil hoje, entende? Então isso explicaria por que o vizinho próximo é muito mais odiado do que o vizinho muito distante, no campo da política. No campo da religião, também é o caso. O vizinho próximo, ele tem costumes muito parecidos com os meus, mas não são os meus. Ao passo que o vizinho muito distante é tão diferente que as pessoas daqui nem cogitam ir para lá. Então eu tenho que afastar o próximo. Eu tenho que, de certo modo, entre aspas, demonizá-lo. Percebe? Só que isso é inviável. É inviável não, é impensável para muitos costumes antigos. E é o que ele fala lá, né? Ele falou que para um cidadão romano isso seria inviável, né? E aí ele fala o seguinte, e essa parte é sensacional, e eu queria ler para vocês. Ele faz uma diferença entre monoteísmos, né? Monoteísmo imperial e esse monoteísmo revolucionário que ele está defendendo aqui, que faz parte da Bíblia. Ele fala assim, escuta e eu vou comentando, tá? Acho que mencionei anteriormente que em uma organização tribal da sociedade, os deuses são deuses locais, como ninfas, sátiros, faunos. Eles são divindades diretamente ligadas a árvores, pedras, montanhas. Quando as tribos se organizam como nações, os deuses se tornam uma aristocracia e geralmente se instalam no topo das montanhas. Quando as nações evoluem para impérios mundiais, cujo governante pensa em si mesmo como o governante do mundo, então surge uma espécie de monoteísmo em que todos os deuses efetivos se retiram para as estrelas, exceto geralmente um deus supremo. Ao longo da história, esse tipo de monoteísmo está associado aos governantes mundiais, como Akenaton, o antigo faraó do Egito, que praticamente destruiu seu império em sua luta por um único deus, e os primeiros governantes da Pérsia, Ciro e Dário, que eram monoteístas muito fervorosos e devotos. Mas esse tipo de monoteísmo imperial é totalmente diferente do monoteísmo revolucionário da Bíblia. Qual que é a diferença aqui? O monoteísmo imperial é uma religião muito eclética, que tende a identificar os ritos locais com o culto do Deus Supremo, pois são todos o mesmo Deus. Uma pessoa de mentalidade liberal, no final do Império Romano, por exemplo, poderia até chegar ao ponto de colecionar deuses e não teria nenhuma objeção a ter estátuas de Jeová e Jesus em seu panteão. E não teria... Ou seja, pensava-se que a verdade do Deus único poderia ser alcançada por meio de inúmeros deuses, sem distinção. Essa é uma atitude mental totalmente oposta ao tipo de monoteísmo encontrado na Bíblia, em que Deus tem um nome próprio e um papel específico na história, e não é simplesmente um Deus no qual qualquer outra concepção de divindade pode ser absorvida. É a diferença, então, do monoteísmo imperial e do monoteísmo revolucionário. É muito característico, pega o exemplo da Grécia, que haja um Deus governante de todos os outros, correto? Zeus, por exemplo. Só que esse monoteísmo, no sentido de existe um Deus mais poderoso que os demais, ou numa escala hierárquica superior, ele não implica exclusão. Ele implica hierarquia e centralização, mas ele não implica exclusão. Isso é um tipo de organização. O tipo de organização sugerido pela Bíblia aqui é um tipo de organização monoteísta exclusiva. Esse é verdadeiro, os outros são falsos. Essa organização dá certo, as outras dão errado. É preciso obedecer a esse, caso contrário, você precisa ser ou convertido para cá, ou eliminado. Ou eliminado. Percebe? Então, essa é a diferença entre o monoteísmo imperial e o monoteísmo revolucionário. E essas são as implicações sociais. Alguém com uma mentalidade revolucionária monoteísta, no caso como o Northrop Frye está propondo aqui, é alguém que vai tentar ou o tempo inteiro te convencer de que você está errado e de que ela está certa,
ou vai tentar o tempo inteiro te eliminar. Percebe? Te eliminar. Então, dito isso, queria falar um pouco agora sobre religião, coesão e revolução. Quero falar sobre a importância de valores claros, inimigos definidos, autoridade central para manter um novo regime. Nota, por que isso é necessário para que haja religião e revolução? Eu já falei um pouco isso antes, mas eu quero reforçar isso agora. Um processo revolucionário é um processo de ruptura, com uma organização que havia e que não há mais. Se ela havia suas próprias regras, seus próprios valores e suas próprias práticas. Se não há mais, não há regras, valores e práticas consolidados. O que é preciso, então, é que essa dispersão que se caracteriza agora seja resolvida num processo de coesão. Pensa coesão como um processo de ajuntamento, um processo de justeza, né? De volta à unidade. Para que isso aconteça, é preciso valores claros, é preciso inimigos definidos e é preciso autoridade central para manter o regime. Valores claros, acho que é mais fácil de aceitar. Se você não tem valores claros, você não tem práticas claras. Se você não tem práticas claras, você dispersa. Portanto, valores claros. Daí a necessidade de um livro, por exemplo, de um cânone, né, de um modelo que estabeleça as diretrizes para que a gente se comporte. E, portanto, o combate a outros livros, a outros cânones e a outros modelos. Por que é preciso inimigos definidos? Porque, novamente, pelo contraste, os seus valores ficam mais claros. Se você quer atacar aquele, é porque você não quer ser como ele. Isso já é um elemento de identidade. Você já ouviu falar que uma estratégia muito comum em geopolítica, até hoje, é declarar guerra a alguém? Você já ouviu falar que os Estados Unidos faz isso? Fez isso, por exemplo, no Bush, quando ele declarou a guerra contra o terror. Ele estava vivendo ali um momento de instabilidade, de popularidade, e a guerra contra o terrorismo fez com que ele ascendesse novamente. Por quê? Porque quando você tem um inimigo comum, o seu senso de grupo é muito maior. Percebe? E a autoridade central serve para que você tenha não só a quem rejeitar, mas tenha a quem imitar. Percebe? Não à toa, os regimes totalitários, depois da Revolução, têm um grande líder que encarna, de certo modo, a figura de todo mundo, da sociedade inteira, da população inteira. Isso acontece muito. Isso acontece, tudo isso que eu estou dizendo aqui, não só no processo revolucionário, mas no processo religioso. Entende? Valores claros, livro claro, inimigos claros e líder comum. Quem você deve rejeitar, quem você deve imitar. Agora a gente pode perguntar por que as religiões são mais eficazes que ideologias em manter comunidades políticas. Parece que são, né? Porque elas têm isso de modo muito mais nítido e porque elas têm um outro elemento, que talvez as ideologias nem sempre tenham, que é o elemento do sagrado, que apela para uma instância hierarquicamente superior à nossa e, portanto, menos passível de contestação. Se eu estou lidando com o sagrado, contestar não é só errado, contestar é pecado. Se eu estou lidando com o sagrado, contestar não é só deseducado. Contestar me leva para o inferno. Se eu estou lidando com o sagrado, contestar não é só não bem-vindo. Contestar deve ser rechaçado e eliminado. Percebe? Por isso que religiões lidam melhor com estabilidade e coesão do que ideologias. A não ser que as ideologias estejam também com esse processo de transcendência. Ou seja, a verdade está conosco, nós estamos certos e dizer que nós estamos errados significa uma coisa, que você está rompendo com um valor que vai deixar todos nós mais felizes, que vai deixar todos nós mais estáveis e, portanto, você é o mal, você quer o nosso mal, você quer que a gente sofra, você não é a favor do nosso grupo e, portanto, você está ferindo aquilo que é de mais sagrado para a gente, que põe em risco a nossa sobrevivência. Se você põe em risco a nossa sobrevivência, então é justificado que você seja eliminado. Percebe? É justificado que você seja eliminado. Então, toda essa reflexão que o livro do Fry
a Bíblia e os mitos clássicos aqui traz, ela faz com que a gente se pergunte no final, assim. Talvez a pergunta não seja se a Bíblia é revolucionária ou se a revolução é bíblica, né? Talvez a pergunta é, e aí eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que toda revolução precisa de uma Bíblia? Ou toda revolução precisa de uma mentalidade religiosa para se estabelecer? O que você acha? Vamos tentar discutir com o Northrop Frye aqui, a partir do Northrop Frye, seja para discordar, seja para concordar, mas coloque aqui seus argumentos. Vamos continuar essa conversa, tá? O livro é um livro do nosso Clube do Livro. Infelizmente, hoje ele está de portas fechadas. Ele só abre em janeiro de cada ano, mas se você se interessou em ler livros como esse, se manifesta aí também. Não se esquece, você é o que pensa, e se você quiser pensar com a minha ajuda, na minha escola de filosofia, essa sim está de portas abertas, o núcleo de formação filosófica. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Como sempre, fique com Sócrates e até logo.